Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Direito Penal 2. Então, dentro dessa análise de espécies de pena e todas as intercorrências relativas ao cumprimento da pena privativa de liberdade e as penas privativas de liberdade em si, nós vamos analisar agora, né, institutos inerentes ao nosso conteúdo programático. Então, nós vamos iniciar falando sobre progressão e regressão de regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. Para iniciar, eu já gostaria de conceituar tanto progressão quanto regressão de regimes. Bem, quando se fala em progressão, nós temos que aquele condenado, ele vai progredir de um regime mais rigoroso de cumprimento de pena para um outro regime menos rigoroso. Mas nós temos que observar o seguinte: nós temos a vedação da chamada progressão por saltos, ou seja, se o indivíduo está cumprindo a pena em regime fechado, ele não pode saltar para o regime aberto. Então tem que ser regime fechado, progride para o semiaberto e depois para o aberto, desde que este agente venha a cumprir determinados requisitos, como por exemplo, o cumprimento de um determinado lapso temporal. Esses lapsos temporais estão elencados no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, ele deve ter o cumprimento desse lapso temporal no regime de cumprimento de pena mais severo. Mas aquele que almeja progredir de regime deve demonstrar merecimento, ou seja, o indivíduo deve demonstrar sua compatibilidade com um regime de cumprimento de pena menos rigoroso. E, assim, caríssimos, nós temos que verificar que o artigo 112 da Lei de Execução Penal exige que, além do cumprimento do lapso temporal, o indivíduo demonstre ali merecimento, ou seja, um bom comportamento, uma boa conduta carcerária, certo? Então, o indivíduo, ele tem que fazer jus a este merecimento e esta boa conduta, ela deve ser comprovada pelo diretor de estabelecimento prisional, respeitadas todas aquelas normas que inviabilizam a progressão de regime. Então, caríssimos, nós temos que analisar ainda, né, dentro deste conteúdo, né, progressão e regressão de regime, a questão do artigo 112, que fala o seguinte: a pena privativa de liberdade, ela é executada de forma progressiva, com transferência do condenado de um regime mais severo de cumprimento de pena para um menos severo, desde que o agente tenha cumprido ao menos. Bom, então eu gostaria de fazer o primeiro à parte aqui em relação ao artigo 112. Porque quando nós estivermos falando de pessoas condenadas pela prática de crimes contra a administração pública, o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal condiciona a progressão de regime à reparação do dano ao erário público ou à restituição do produto obtido com aquela prática ilícita, com todos os acréscimos legais. Uma outra observação em relação ao artigo 112 é direcionada aos lapsos temporais. Então, quais são os lapsos temporais exigidos para a progressão de regime? Então, Código Penal na mão, vamos fazer a leitura do artigo 112 e seus incisos. Então, o primeiro lapso temporal nós temos ali, que é o menor lapso temporal, ou seja, 16% da pena, desde que o indivíduo seja primário e o crime não houver sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas o indivíduo, no inciso 2, ele terá que cumprir 20% da pena se ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. No inciso 3, nós temos o cumprimento do lapso temporal de 25% se o indivíduo ele for primário
e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Mas isso não é tudo. Prosseguindo aqui, temos um lapso temporal de 30% em caso do agente ser reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. No inciso 5, é estabelecido um percentual de 40% de cumprimento da pena se o indivíduo for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. No inciso 6, nós temos o lapso temporal de 50% da pena, desde que o agente, o apenado, seja condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedando-se aqui o livramento condicional. Na linha B do inciso 6, é estabelecido que também terá que cumprir 50% da pena se este apenado for condenado e exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou ainda na linha C, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Já no inciso 7º, nós temos que o apenado terá que cumprir 60% da pena se for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E no inciso 8º, nós temos que ele deverá cumprir 70% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Bem, aquele que deseja progredir de regime, ele deve mostrar também que se adapta ao regime menos restritivo. Então, muitas vezes, é elaborado um laudo técnico para estabelecer, se o indivíduo tem condições ou não de progredir de regime. Aí eu pergunto para vocês, elaborado esse laudo técnico, será que o juiz ele é obrigado a seguir aquilo que foi estabelecido no laudo técnico? Não. A resposta negativa se impõe. Então, o juiz ele não está obrigado a se vincular àquilo que foi estabelecido em atestado, parecer ou laudo técnico, certo? Fica a critério do juiz. Claro que ele vai ter que fundamentar a sua decisão. Aí temos que pensar também na questão do trabalho e da prisão aberta. Senhores, quando o indivíduo for para o regime aberto, progredir para o regime aberto, há uma necessidade de que ele cumpra um outro requisito, ou seja, que ele venha comprovar que está trabalhando ou demonstre, comprove a possibilidade de que ele possa trabalhar assim que ele progredir para o regime aberto, certo? E, dando continuidade aqui, nós temos aí no material dos senhores uma recordação de quais são os lapsos temporais para que se possa progredir de regime lá quando o agente é condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Vamos recordar, isso é importante. Olha, então, ele vai ter que cumprir 40% da pena se ele praticar crime hediondo ou equiparado, se for primário. 50% da pena se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, sendo vedado o livramento condicional. Se também ele for condenado por exercer o comando individual, coletivo de organização criminosa ou estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou, de acordo com o inciso 7º, 60% da pena se ele for reincidente na prática de crime hediondo equiparado e 70% da pena caso ele seja reincidente em crime hediondo equiparado, vedando-se neste caso o livramento condicional. Se de um lado nós temos a progressão, nós temos também, por outro lado, a regressão. A regressão, prometi que ia conceituar a regressão nesses prolegômenos necessários. Então, quando a gente fala em regressão, nós estamos falando
da transferência daquele condenado de um regime menos rigoroso para outro mais rigoroso, certo? Então, por exemplo, se ele está no aberto, ele pode regredir para o semiaberto, certo? Ou, conforme a situação que se criou, ele pode ser também transferido, por exemplo, do regime aberto para o regime fechado, porque aqui se admite a regressão por saltos. Então, vamos fazer a diferenciação. Progressão por salto é admitido? Não. Regressão por salto, a jurisprudência admite? Admite. Então, vamos ver quais são as hipóteses de regressão trazidas pelo artigo 118 da Lei de Execução Penal. Então, a gente pode regredir de regime quando ele praticar crime doloso, falta grave ou sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somado ao restante da pena em execução, torna incabível o regime. Então, nessa última hipótese, por exemplo, visualiza-se a possibilidade de uma progressão, de uma regressão por saltos. Vamos supor que o indivíduo ele tenha progredido para o regime aberto e aí ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, por exemplo, a 10 anos de reclusão. Vamos recordar? Quando o indivíduo tem uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos, por exemplo, de reclusão, a pena deve ser cumprida, a princípio, em regime fechado. Então, conseguiram visualizar como pode ocorrer essa regressão por saltos? Então, vai se somar aquele resto de pena que ele estava cumprindo em regime aberto e a nova condenação, e com isso ele pode ir do regime aberto para o regime fechado, sem passar pelo semiaberto. Perceberam? Então, vamos lá, já que estamos falando em regime aberto, vamos ver a regressão em regime aberto, senhores. Aqui surgem novas hipóteses, além daquelas hipóteses previstas no artigo 118, inciso 1 e 2, o condenado em regime aberto poderá regredir de regime se ele frustrar os fins da execução da pena ou... agora eu vou falar uma hipótese que já não ocasiona mais a regressão de regime aberto, mas está na nossa lei. Mas eu gostaria que ficasse bem claro. O que eu vou falar agora não condiz mais com o que a nossa legislação diz, embora esteja ainda no texto da lei, certo? Então, fala o seguinte: ou se podendo, não paga a multa cumulativamente aplicada. Caríssimos, multa hoje é considerado como dívida de valor. Então, mesmo que ela não for paga, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade. E da mesma forma, ela não tem o condão de acarretar a regressão de regime. Por quê? Porque o artigo 51 do Código Penal fala que ela é dívida de valor. Falta grave. A falta grave pode ocasionar a regressão de regime. As hipóteses de falta grave estão elencadas no artigo 50 da Lei de Execução Penal, ao qual remeto aos senhores para a leitura integral. Mas a gente pode citar aqui alguns exemplos de falta grave, como, por exemplo, o indivíduo, ele participa de movimento, né, no sentido de subverter a ordem, a disciplina. Quando o indivíduo tenta fugir, ou ele efetivamente foge, ou ele possui ali instrumento, arma capaz de ofender a integridade física de outrem, quando ele, a título de exemplo, provoca acidente de trabalho e assim por diante. Por favor, Código Penal na mão e faça uma leitura rigorosa do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Mas vamos supor que o indivíduo ele está passível de regressão de regime. E aí, será que ele tem que ser ouvido antes que seja determinada a regressão de regime? Sim, senhores. Antes que seja determinada a regressão de regime, deve-se ouvir previamente este condenado, certo? É a determinação presente no artigo 118, parágrafo 2º da
Lei de Execução Penal. O preso, ele tem direitos e ele tem deveres. Vamos começar com a parte mais difícil, né? Que é cumprimento de deveres. Bem, senhores, o artigo 38 da Lei de Execução Penal fala que, além de todas aquelas obrigações inerentes ao seu próprio estado, ou seja, de estar privado privado da liberdade de locomoção, o preso ele tem que se submeter às normas de execução da pena. Então, senhores, além da disciplina que o indivíduo deve manter dentro do estabelecimento prisional, nós temos ali previstos pela Lei de Execução Penal um conjunto de regras que vão, que vão direcionar aquele cumprimento de pena a uma boa convivência. E se os senhores forem até o artigo 39 da Lei de Execução Penal, espero que os senhores tenham ali a Lei de Execução Penal na mão neste momento, abram e façam uma boa leitura dos deveres específicos do condenado. Então, ele deve ter um comportamento disciplinado e fiel da sentença, deve obediência ao servidor e respeito a todas as pessoas de seu convívio, urbanidade e respeito no trato com todos os demais condenados é um outro dever específico, assim como o é uma conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou aversão à ordem ou à disciplina. Bem, temos que o preso também tem o dever de executar o trabalho, as tarefas e todas as ordens recebidas, deve se submeter à sanção disciplinar que porventura tenha sido imposta, deve indenizar a vítima ou os seus sucessores, deve indenizar o Estado, desde que isso seja possível, deve prestar ao Estado a indenização com todas as despesas, realizadas, despendidas com a sua manutenção, mediante aquele desconto proporcional na remuneração do trabalho que ele esteja executando. Também é dever do preso higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento e deve ter, aquele cuidado de conservar os seus objetos de uso pessoal. Bom, se tem deveres, por outro lado, os condenados têm direitos, ou seja, senhores, de uma forma geral, são direitos dos condenados a preservação de sua integridade física ou moral, física e moral, melhor dizendo, porque o preso, ele irá conservar todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade de locomoção. Então, dentro desse rol de direitos dos condenados, nós temos aqueles direitos de assistência material, assistência de saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Já no artigo 10, nós temos que o egresso, ou seja, aquela pessoa que saiu do sistema prisional, tem direito à orientação e apoio para a reintegração à vida em liberdade, concessão de alojamento e alimentação pelo prazo de 2 meses, entre muitos outros. No artigo 25 da Lei de Execução Penal, nós temos os direitos de assistência, temos direito de assistência ao egresso, ou seja, ele deverá ser orientado e apoiado no sentido de se reintegrá-lo à vida em liberdade, deve ser concedido, caso seja necessário, alimento e alojamento em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. E este prazo de 2 meses, ele pode ser prorrogado por uma vez, certo? Desde que esteja comprovado por declaração do assistente social que esse indivíduo, ele está demonstrando empenho na obtenção de emprego. No artigo 26, tem-se o que é considerado como egresso para fins da Lei de Execução Penal. Então, é considerado como egresso. Inciso 1, aquela pessoa liberada em forma definitiva pelo prazo de 1 ano, contado a partir da saída do estabelecimento prisional,
E o liberado condicional, ou seja, aquele que está em liberdade condicional, também será reputado como egresso durante esse período de prova, ou seja, durante seu período de liberdade condicional. E este egresso também, de acordo com o artigo 27, será auxiliado pela assistência social a obter trabalho. Bem, no artigo 41, da Lei de Execução Penal, ela traz mais direitos do preso, certo? Então, nós temos dentro da Lei de Execução Penal um rol imenso, né, de direitos do preso. Então, no artigo 41, ele tem direito à alimentação e vestuário, trabalho e remuneração, previdência social, como, por exemplo, auxílio reclusão, ele pode ser beneficiário facultativo, também tem direito a constituir pecúlio, né? No inciso 5, nós temos lá que é assegurado uma proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Coloquei ali em vermelhinho para os senhores que essa jornada de trabalho interno deve ser de no mínimo 6 horas diárias e no máximo 8 horas diárias, e este preso tem direito a descansar nos domingos e feriados, de acordo com o artigo 33 da Lei de Execução Penal. Mas também se constitui em direitos do preso exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas anteriores, desde que, olha a ressalva, desde que elas sejam compatíveis com a execução da pena. Também deve ter direito à assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Como forma de protegê-lo, é um direito do preso que seja resguardada a ele uma proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, assim como a entrevista pessoal e reservada com o seu advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, outro direito, chamamento nominal, igualdade de tratamento, salvo quanto à exigência de individualização da pena, audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição perante qualquer autoridade em defesa do seu direito, contato com o mundo exterior por meio de correspondência, de leitura e outros meios de informações, desde que não comprometam a moral e os bons costumes, de acordo com o artigo 41 da Lei de Execução Penal. Mais um inciso que contém direito, atestado de pena a cumprir, emitido a cada ano, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Bem, queridos, nós temos que alguns desses direitos podem ser restringidos. Então, por exemplo, pode ser restringido aquela proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação, assim como pode ser restringido o seu direito de visita, ou seja, ele pode deixar de receber ali o cônjuge, a companheira, parentes e amigos naqueles dias determinados, assim como pode ser restringido o contato com o mundo exterior, lá do inciso 15º da Lei de Execução Penal, caríssimos. Bem, né? Mas temos ainda que falar um pouquinho sobre o trabalho do preso. Então, caríssimos, nós começamos ali com o artigo 39 do Código Penal. Impõe-se ao preso o trabalho remunerado e com as garantias dos benefícios da Previdência Social, né? Então, vamos supor, se aquele preso contribuía para a Previdência Social, ele tem direito de recebimento de auxílio reclusão, certo? Em relação à jornada de trabalho, vamos lá recordar que a gente acabou de falar para os senhores. A jornada de trabalho diária não pode ser inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas. E ele deve descansar nos domingos e feriados, certo? Sempre observando as normas presentes na Lei de Execução Penal. Já em relação ao trabalho em regime fechado, nós temos que o trabalho em regime fechado, ele pode ser interno ou externo. Lá no artigo 34, parágrafo 2º,
nós temos que o trabalho será em comum dentro do estabelecimento, mas devem ser levadas em consideração as aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena, certo? Admitindo-se o trabalho externo em serviço e obras públicas. Então, peraí, vamos pensar o seguinte, olha que fala. Desde que compatíveis com a execução da pena. E também fala que deve ser respeitadas aptidões e ocupações anteriores do condenado. Então, gente, vamos supor que o indivíduo for preso por tráfico e a vida inteira ele teve a aptidão para ser traficante ou teve, como ocupação o tráfico de drogas. Pergunto, ele vai poder trabalhar nisso dentro do estabelecimento prisional? Pela lei isso é possível? Não, não é possível. Por quê? Porque deve se compatibilizar com a execução da pena. Mesma coisa, por exemplo, o indivíduo é matador de aluguel. Ele vai poder continuar exercendo essa, entre aspas, Deus me livre, não é questão para rir, tá? Me perdoem. Ele vai poder, continuar exercendo essa profissão, essa atividade matador de aluguel de uma forma lícita dentro do estabelecimento prisional, a título de trabalho interno? Não, por quê? Porque não é compatível com a lei de execução penal, com as finalidades de execução da pena. E aí? O preso provisório, vamos supor uma pessoa em prisão preventiva. Ele é obrigado a trabalhar, certo? Ele é obrigado a trabalhar? Não, ele não é obrigado a trabalhar, certo? Mas, embora não seja obrigatório, ele pode trabalhar, desde que esse trabalho seja executado dentro do estabelecimento prisional, certinho? Já, cuidado. Vamos recordar? Na atribuição do trabalho, devem ser levadas em considerações a condição pessoal do condenado, e novidade. E também deve ser levado em consideração as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho, certo? Então, aquelas atividades como artesanato, que não tem ali expressão econômica, a não ser naquelas regiões em que se tenha um turismo ativo, esses artesanatos que não rendem, que não possam se transformar em uma profissão posterior, eles devem ser evitados. Bom, e se a pessoa for idosa? Os maiores de 60 anos, ou seja, as pessoas reputadas como idosas pelo Estatuto do Idoso, eles têm, direito a ter uma ocupação laboral adequada à sua fase de vida, adequada à sua idade. E doentes, deficientes físicos. Então, queridos, também a estes devem ser atribuídas atividades adequadas, condizentes com o seu próprio estado. Com aquelas limitações físicas, que as pessoas deficientes físicos e doentes em geral possuem. Bem, falamos do trabalho interno, mas adiantamos aos senhores que o trabalho externo também é admitido no regime fechado. Mas, para que o indivíduo ele possa exercer esse trabalho externo, ele vai ter que cumprir determinados requisitos. Primeiro requisito, lapso temporal. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena no regime anterior, certo? Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, independentemente de regime anterior, me perdoem o lapso aqui. Então, ele tem que cumprir no mínimo 1/6 da pena para que possa pleitear, trabalhar fora do estabelecimento prisional. Mas ele também tem que demonstrar aptidão, disciplina e responsabilidade. Bom, e aonde ele vai trabalhar, senhores? O artigo 36 diz o seguinte: esse trabalho ele vai ser permitido em obras públicas, seja essas obras realizadas pela administração direta, indireta, ou entidades privadas, certo? Mas tem que se tomar, cuidado, cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.
Existe também uma limitação da quantidade de presos que pode trabalhar em cada obra. Ou seja, o limite máximo de presos trabalhando numa obra externa não pode ultrapassar 10% do total de empregados da obra, certo? E quem deve pagar, né? E quem faz a remuneração, quem paga o trabalho do condenado que está trabalhando fora do estabelecimento prisional? Senhores, ou o órgão da administração, ou a entidade, ou a empresa empreiteira, né? A eles compete a remuneração deste trabalho. Quando se tratar de entidade privada, o preso ele deve consentir de forma expressa para realizar esse trabalho. Sem o consentimento expresso do preso, não será possível a atribuição do trabalho externo em entidade privada. Bem, no artigo 37, ainda totalmente dedicado ao trabalho externo, é dito o seguinte, vamos juntar tudo. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá da aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Bom, esse trabalho externo pode ser revogado? O que os senhores acham? Será que ele pode ser revogado? Pode. Quando? Autorização para realização de trabalho externo será revogada quando esse indivíduo cometer crime, fato definido como crime, ou quando ele for punido pela prática de falta grave, ou ainda quando ele apresentar um comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo, ou seja, no artigo 37 da Lei de Execução Penal. Ok? Então, falamos sobre o trabalho em regime fechado. Agora, nos cumpre falar do trabalho em regime aberto. Primeira coisa a ser colocada, onde é realizado o trabalho em regime aberto? Então, senhores, a princípio, em colônia agrícola industrial, industrial ou estabelecimento similar. Mas também aqui se permite o trabalho externo. E outra particularidade aqui do regime semiaberto, que não diz respeito necessariamente ao trabalho, é que o apenado, o condenado, ele poderá frequentar cursos supletivos, profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Nenhum trabalho do preso está submetido à CLT, certo? Mas esse trabalho, vamos recordar, ele tem que ser remunerado. E essa remuneração, ela não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, de acordo com o artigo 29 da Lei de Execução Penal. Bom, essa remuneração, né, devida ao condenado em virtude do trabalho, ela tem uma destinação. E essa destinação do produto da remuneração está previsto no artigo 29, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Bem, então qual que é essa destinação? Primeiro, indenização dos danos causados pelo crime, desde que essa reparação não tenha sido feita, essa indenização, esse pagamento de indenização não tenha sido feita por uma outra forma. Mas esse produto da remuneração também se presta a assistência à família, pagamento de despesas pessoais, ressarcimento ao Estado das despesas que o Estado teve com a manutenção, né, deste condenado dentro do estabelecimento prisional. E também, senhores, esta remuneração, uma parcela dessa remuneração, está destinada à constituição de pecúlio, certo? Então, é aberta uma caderneta de poupança e esse pecúlio, essa quantia em dinheiro que está na caderneta de poupança, ela vai ser entregue ao indivíduo quando ele for, né, para a liberdade, quando ele for posto em liberdade. Mais uma observação em relação ao trabalho do preso?
Gente, condenados por crimes políticos, eles não estão obrigados ao trabalho de acordo com o artigo 200 da Lei de Execução Penal. Bem, remissão. O que é remissão? A remissão, ela tem como finalidade abreviar pelo trabalho ou pelo estudo parte do tempo da condenação. Então, a partir do artigo 126 da Lei de Execução Penal, nós temos as determinações legais relativas à remissão. Primeiro, quando se fala em remissão pelo trabalho, ele só pode, essa forma de remissão, só pode ser realizada nos regimes fechado e semiaberto. Ah, professora, por que não no regime aberto? Vamos recordar? Quando o indivíduo ele vai para o regime aberto, ele é obrigado a demonstrar que possui trabalho ou que existe a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Então, aquele que está em regime aberto, ele não vai remir parte da pena se ele estiver trabalhando. Por quê? Porque isso se constitui em um requisito para que ele seja colocado em regime aberto, certo? Mas o artigo 126 caput diz o seguinte: condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho, por estudo, parte da execução da pena. Bom, então pelo estudo, né? Pelo estudo, como é que fica? A cada 12 horas de frequência escolar, certo? Que essas 12 horas vão ser divididas em 3 dias, ele faz a remissão de um dia da pena, ou seja, é acrescentado mais um dia de cumprimento de pena, certo? Então, vamos lá. Temos lá 12 horas de frequência escolar, divididas em 3 dias. Então, ele estudou 3 dias, certo? Então, ele ganhou, né, obteve o direito de remir mais um dia. Então, a cada 3 dias de estudo, ou de estudo, é considerado como cumprido mais um dia da pena. Ou seja, a cada 3 dias é como se ele tivesse cumprido 4 dias da pena privativa de liberdade. Bem, e se for para o trabalho? Vai ser acrescido um dia a mais de pena a cada... De pena não, como tempo de cumprimento de pena a cada 3 dias de trabalho. Ó, então fica assim. Vamos supor que ele trabalhou 3 dias. 1, 2, 3. Certo? Concretamente trabalhou 3 dias. Mas ele não obtém o direito à remissão. Então é considerado como cumprido a cada 3 dias de trabalho. Ele obtém mais um dia. É como se ele tivesse cumprido 4 dias de pena, certo? Então, a cada 3 dias de trabalho, mais um dia de pena considerado como cumprido. Em vez de 3, ele vai ser considerado como cumprido 4 dias. Bem, quando se fala ainda em remissão pelo estudo, o parágrafo 2º diz o seguinte, que esse estudo, ele pode ser tanto presencial como por ensino à distância, certo? Mas esses cursos, eles devem ser certificados pelas autoridades educacionais competentes, ok? Pode ser cumulado a remissão pelo trabalho e pelo estudo? Sim, desde que a remissão pelo trabalho e pelo estudo se compatibilizem. Então, vamos supor, o indivíduo estuda 4 horas por dia, né? Lembra lá, 12 horas dividido em 3 dias, e trabalha, além de estudar 4 horas por dia, ele trabalha 8 horas por dia. Então, pode ser acumulado assim. E se este preso sofrer um acidente, certo? Então, se ele sofrer um acidente, de modo a inviabilizar que ele possa continuar a trabalhar ou possa continuar a estudar, ainda assim ele continua a se beneficiar com a remissão.
Bem, vamos supor que esse indivíduo ele está estudando e ele concluiu, né, o estudo que ele estava fazendo, não importa se é ensino fundamental, médio ou superior, concluiu naquela etapa de ensino que ele estava fazendo. Né? Concluiu o ensino médio, fundamental, ou se formou numa faculdade. Aí, neste caso de conclusão do curso, ainda dentro daqueles dias remidos, serão acrescidos mais 1/3. Então, vamos supor, tá? Vamos supor, só a título de exemplo. Se ele tinha 30 dias remidos até aquele momento, e ele concluiu a faculdade, então, além daqueles 30 dias, ele vai ser beneficiado por mais 10 dias, olha, 1/3, né? De 30, ele vai ser beneficiado por mais 1/3 em cima daqueles 30 dias, certo? De modo a diminuir o tempo de cumprimento de pena. Já quando se fala aqui no parágrafo 6º, ele fala o seguinte, que o condenado que estiver em regime aberto ou semiaberto, ou aquele que esteja em liberdade condicional, eles podem se beneficiar, sim, da remissão, certo? Mas qual tipo de remissão? Pelo estudo. Então, fala o seguinte, poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou de período de prova, observado, disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Já no parágrafo 7º, diz que essas hipóteses, né, tudo que está determinado neste artigo, né, que diz respeito à remissão, também é aplicada àquelas hipóteses de prisão cautelar, como, por exemplo, uma prisão preventiva. Quem declara a remissão? Estamos em fase de execução penal, não é? Então, a remissão ela é declarada pelo juiz da vara de execução penal, mas ele tem que tomar o cuidado de ouvir o Ministério Público e a defesa. Temos também uma outra hipótese de remissão que não está presente na Lei de Execução Penal, que é a remissão pela leitura. Então, nós vamos, né, falar rapidamente da situação da remissão pela leitura no estado do Paraná, que é estabelecida pela Lei 17.329 de 2012, tá? Então, é chamado esse projeto é chamado de remissão pela leitura. Então, ele visa propiciar aos presos, né, alfabetizados, o direito, né, à educação, à cultura, ao desenvolvimento dessa capacidade crítica por meio de leitura e da produção de relatórios de leituras e resenhas. Então, não basta ler. Ele tem que produzir um relatório, né, ou uma resenha. Bem, no artigo 3º dessa lei 17.329 de 2012, há que essa resenha, né, ela deve versar, ou esse relatório deve versar, né, sobre obras que tenham sido previamente selecionadas pela comissão de remissão pela leitura, certo? Então, a cada mês, este preso ou este custodiado poderá realizar a leitura mensal dessas obras e se beneficiar da remissão pela leitura. Já no artigo 9º, fala que será possível remir 4 dias da pena a cada leitura de uma obra literária e posterior relatório de leitura ou resenha. Já no artigo 10º, o preso ele pode escolher a obra que ele deseja ler dentro daqueles títulos selecionados para leitura e assim elaborar o relatório de leitura ou resenha a cada 30 dias. Mas é só ler e entregar o relatório ou entregar a resenha? Não, certo? Não. Será atribuída nota por aquele relatório ou por aquela resenha.
E só serão aprovados relatórios e resenhas que tiverem nota igual ou superior a 6. Caso contrário, se a nota for inferior a 6, ele não se beneficia dessa remissão pela leitura. Mas vamos lá, o indivíduo está cumprindo a pena, está trabalhando, né, com o intuito de obter a remissão, o direito de remissão da pena, e aí ele comete um desatino, comete uma falta grave. E aí? Aquele indivíduo que está remindo a sua pena, que está se utilizando, né, trabalhando, estudando, visando a remissão, cometeu falta grave, ele vai perder todos os dias remidos? Não, ele não perde todos os dias remidos. O juiz da vara de execução penal poderá revogar até 1/3 dos dias remidos. Então, não zera, tá? Ele não perde todos os dias remidos, ele perde até 1/3 do tempo remido, né, em caso de cometimento de falta grave. O artigo 128 da Lei de Execução Penal, ainda dentro do campo de remissão, ele fala que o tempo remido é computado para todos os efeitos, certo? Então, o tempo remido será computado como tempo de pena cumprida para todos os efeitos, ou seja, é utilizado para concessão de livramento condicional, de indulto. Por quê? Porque o artigo 128 da Lei de Execução Penal fala que ele é computado, esse tempo de pena remida é computado para todos os efeitos. Bem, mas vamos lá. Há uma necessidade, se nós estivermos falando da remissão pelo trabalho, há uma necessidade de que o indivíduo que quer fazer jus à remissão comprove que a jornada de trabalho dele não foi inferior a 6 horas, de acordo com o artigo 33 da Lei de Execução Penal. E aí, vamos supor que aquele estabelecimento prisional não esteja aparelhado para atribuir trabalho para todos os presos. E aí? Se o estabelecimento prisional não tiver condições de oferecer trabalho para todos os presos, este preso que não trabalha em virtude da ineficiência do Estado, ele perde o tempo, né? Ele perde o direito à remissão? Então vamos começar pelo artigo 41, inciso 2 da Lei de Execução Penal. Lembra lá que nós falamos que constitui direito do preso a atribuição do trabalho e sua remuneração? Bem, então, a princípio, se o estabelecimento prisional não oferta trabalho para o preso, é ineficiência do Estado, é problema do Estado. Então, ele não devia perder, né, este direito à remissão. Ele quer trabalhar. Só não tem onde trabalhar dentro do estabelecimento prisional, porque o Estado não aparelhou aquele estabelecimento de uma forma a ofertar trabalho para todos. Mas em 2018, o STF se posicionou de forma contrária a esta que é chamada de remissão ficta de que nós estamos falando, certo? Então foi negado em 2018 pelo STF essa remissão ficta ao indivíduo, né, que não estava trabalhando dentro do sistema prisional porque o Estado não lhe oferecia condições. Então, caríssimos, a gente tem que ficar, né, bem atento a essa situação. Então, dentro do material do senhor está lá, né, num slide todinho em vermelho, como se delineou essa negativa do Supremo à remissão ficta. E, caríssimos, para encerrar, então, eu gostaria de recordar o seguinte, né? Se o condenado punido por falta grave perde o direito à remissão, não perde, tá?
ele perde, de acordo com o artigo 127 da Lei de Execução, direito até 1/3 dos dias remidos. Então, gostaria também de acrescentar aqui a súmula 341 do STJ, que fala de frequência a cursos. Então, é dito o seguinte: a frequência a cursos de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução da pena sobre o regime fechado ou semiaberto. E também gostaria de recordar, né, a possibilidade de remissão pelo estudo no regime aberto e semiaberto, de acordo com o que nos é trazido pelo parágrafo 6º do artigo 126 da Lei de Execução Penal. Ó, olha a redação. Então, Lei de Execução Penal aí na mão dos senhores, vão acompanhar comigo. Por favor, né? Vamos acompanhar comigo. Por favor, sempre cai muito bem, me perdoe. Então, condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Então, queridos, encerramos este vídeo agora, mas não sem antes já darmos a dica do que será o nosso primeiro conteúdo do próximo vídeo. Então, no próximo vídeo nós vamos iniciar, né, falando da detração da pena, presente no artigo 42 do Código Penal. Então, como de praxe e de coração, desejo a todos bons estudos, vamos com tudo nesse semestre. Um grande abraço, se cuide e cuide dos seus. Obrigada.